Olá, mulheres, sejam muito bem-vindas ao nosso episódio de hoje. Hoje temos aqui uma grande empresária do nosso estado, Lucy Feitosa. Ela é pastora e é empresária do ramo de moda, dona das empresas Laverty e União Uniformes. Seja muito bem-vinda. Estou super feliz porque conseguimos uma vaga na agenda. Que bom, né? Ela vive viajando, pregando a palavra de Deus, viaja o Brasil todo fazendo palestras, pregações, e é uma mulher que edifica a nossa fé. E aí, seja muito bem-vinda. Obrigada, é um prazer estar aqui, né? Nesse momento aqui com você. Falando um pouquinho da minha trajetória na área espiritual. Como foi que eu me encontrei com Jesus? O que foi que aconteceu, né? Eu quero que ela conte pra gente como que foi esse encontro, mas antes disso, eu quero que ela conte como que começou a vida profissional, como que você fez para se transformar nessa empresária tão grande que emprega tantas pessoas e que tem tanta coisa linda por aí nos shoppings, tanto aqui como em São Luís, né? Isso. Na verdade, essa trajetória já tem um bocado de ano. Acho que a empresa já está quase com 30 anos, né? Uhum. Mas eu trabalhava no comércio, eu era vendedora. Fui vendedora da Pints durante 3 anos, depois mais 2 anos trabalhando com roupas na Joalheria Max, e depois eu resolvi sair e botar o meu próprio negócio. Então, eu sempre sonhei de ter algo assim que fosse reconhecido, de ter uma empresa que fosse reconhecida em Teresina. E aí eu comecei a minha trajetória, Aham. né? Fui vender roupa, fui para Fortaleza comprar roupa. Minha primeira empresa foi dentro da minha casa, no quarto, uma estantezinha de ferro pequena, aquelas estantes de supermercado antiga. Sim, Lá sim. foi minha primeira loja. Olha E só. ali nós começamos ali. E com o passar dos anos a gente foi crescendo, né? E aí nós colocamos a nossa primeira loja na nossa casa, lá na Avenida Pinel, por enquanto. E dali nós fomos para o centro na época, né? Que as lojas eram no centro, não existia shopping ainda, estava começando os shoppings, fomos para 13 de maio. E ali fomos crescendo. Nessa época eu não fabricava, a gente comprava a mercadoria e vendia dentro das nossas lojas. De repente veio aquele startzinho, quer saber de uma coisa? Eu vou fabricar para me vender que eu vou ganhar mais dinheiro. Empreendedora nata. Sim, aí Tá eu vendo? me lembro demais quando eu fui comprar os primeiros quilos de malha para fazer essas blusinhas, aí a gente contratei uma costureira e uma cunhada que cortava, e eu aprendi até com ela a cortar, de tanto ela veio, e a gente fazia o quê? 2 blusinhas por dia, três blusinhas por Aham. dia, e a gente fazia aquilo ali, foi fazendo, e a gente foi juntando e colocando dentro da loja que a gente já tinha, e não é que não deu certo? Olha Ou só. seja, a gente passou a vender mais a mercadoria que a gente fabricava do que a gente comprava fora. Por quê? Porque o preço Era bem era melhor. bem melhor, né? Uhum. E aquilo ali foi nos empolgando e a gente começou a botar mais costureira e foi dando certo e foi botando, botando, botando. Até que de repente eu pensei em. Disse, quer saber de uma coisa? Eu acho que eu vou revender também. Eu vou Uhum. revender. Peguei, enchi esse carro, um carro que a gente tinha de mercadoria e fui para São Luís, Aham. para revender esse produto, apresentar o nosso produto, né? E eu passei 3 anos apresentando esse produto em São Luís. Meu esposo fazia parte do Piauí todinho, a parte da Bahia. E nós fomos crescendo, né? Fomos apresentando o nosso produto focado em ter uma empresa de nome, de renome, conhecida em Teresina, uma empresa para dar emprego, aquela coisa toda. E a primeira marca que a gente teve foi a B&L. E muita gente conhece, muita gente usou nosso jeans, né? Da B&L. Depois veio a Lavesti, aí que é um produto bom, barato, que tem qualidade, que muita gente veste que ama, gosta. Eu amo os produtos da Laverty. Tem umas bermudinhas de linho que são lindinhas, eu adoro. Esse conjunto lindo que ela tá usando é produção sua, desenho Nossa, seu, né? Eu acho muito linda, ela tem um bom gosto e as roupas realmente têm muita qualidade. E eu sei que você tem um costume na sua empresa de parar tudo. Eu não sei se é 3 horas da tarde, qual é o horário. pela manhã. É pela manhã, né?
e que ela faz oração com todos os funcionários, paralisa tudo e vai todo mundo fazer oração. Conte pra gente desse hábito. Na verdade, quando eu conheci Jesus e Jesus fez uma grande mudança na minha vida, eu queria falar de Jesus que fez essa mudança na minha vida. Então, eu já comecei a pregar. Falar da importância de você conhecer a Deus, de você conhecer a palavra de Deus. Eu digo sempre, gente, conhecer Jesus é você estar preparado para qualquer coisa na sua vida. Uhum. Conhecer Jesus é você estar de pé para qualquer situação. Porque Uhum. quando você conhece Jesus, você, qualquer situação que chega na sua vida, você tem equilíbrio para procurar Para resolver. resolver. E que você resolve com ele, você consegue resolver qualquer coisa. A Bíblia diz que para Deus não existe o impossível. Tudo é possível para aquele que crê, para aquele que acredita, para aquele que espera e para aquele que confia nele. E como foi esse encontro? Então, esse encontro foi. Minha mãe já crente há muitos anos, eu não era. E eu adoeci. E ciclos de doença durante 21 anos eu tive. 21 anos eu tive doente, era operada de 3 em 3 anos, criava abscessos de pus dentro de mim, tirar, depois nascer de novo. Então, com 21 anos, eu tive um encontro com Jesus lá no hospital, no quarto. E aquele encontro, Deus mandou um pastor lá para cuidar de mim, um casal de pastores. E a partir dali, eles pregavam, eles oravam em mim, eles repreendiam aquela enfermidade. E aquilo ali, para mim, eu achei muito interessante. Só que naquela época, Mas eu você já também achou estranho, é, né? mas só que naquela época eu já estava indo para a igreja batista tradicional, mas o meu pastor da igreja batista tradicional, ele ia lá, ele abria a Bíblia, ele dizia assim, Lucy, crê que Jesus vai te curar? Eu digo, eu creio, pastor. Mas veio aquele outro que veio, que orou, que ungiu, trouxe um óleo, ungiu, repreendeu aquela enfermidade, ungiu o quarto todo e ficou indo todos os dias orar em mim. E ali ele louvava os hinos da harpa cristã, os hinos de sangue, e eu fui aprendendo com ele. E dentro daquele quarto eu tive experiências grandiosas com Deus. E Deus ali foi me levantando, detalhe, eu fui operada, depois operada de novo, peguei a infecção hospitalar, ou seja, estava morta. E aquele pastor chegou com palavras sábias de sabedoria, pregando o evangelho para mim, falando de Jesus, falando das escuras, liberta, né? E eu fui me levantando, e ali com 60 dias eu já estava fora daquele leito de morte, já estava dentro de casa, fiquei ainda com sequela aí de muitas dores na coluna, passei quase um ano dentro de casa também, mas foi o ano onde eu fui ler Bíblia, onde eu fui orar, onde eu fui jejuar, onde eu fui conhecer a palavra de Deus. E esse conhecimento da palavra de Deus, como que foi? Conte pra gente em detalhes. A Bíblia diz, a Bíblia fala que a palavra de Deus é um tesouro precioso. Se é um tesouro, não é algo fácil de você encontrar. Verdade. Fala também que é como pérolas preciosas. Para você contar pérolas no fundo de um mar também não é algo muito fácil. É. Então, o que é que acontece? Quando eu verdadeiramente pego a Bíblia para me ler ela, querendo conhecer verdadeiramente quem é Jesus, o que significa a palavra dele, é diferente. Porque você vai lendo, e no começo você não entende nada, e você vai orando, e você vai pedindo a Deus discernimento, até que Deus, o Espírito Santo de Deus, ele te dá. E você começa já a ler, e você já começa a entender. Uhum. Então, dentro da palavra, o que foi que eu aprendi? Que Jesus, ele salva, né? Que Jesus, ele cura, que Jesus, ele liberta, que em Jesus, a Bíblia diz que em Jesus, ele tem o poder de nos fortalecer, nos abençoar e de nos dar paz. Só nele você tem paz. Só nele você é fortalecido. Eu digo assim, gente, a palavra de Deus, ela é poder. Mas como assim? Me explica isso. Você está triste? Abra a Bíblia e vá ler. Passe 15, 20 minutos, meia hora lendo a palavra de Deus, tu já vai ficar bem. Porque a palavra de Deus, ela tem o poder de tirar, de arrancar de dentro de nós a angústia, a dor, a preocupação, a ansiedade. Eu digo, se as pessoas soubessem que é tão fácil ficar com paz interior, era só pegar e ler a Bíblia. Porque onde você abrir a Bíblia,
Deus vai te ensinar algo. Mas, pastora, você concorda comigo que para quem não tem o costume de ler a Bíblia, fica difícil entender algumas coisas? Sim. O que você diz para essas pessoas que querem, abrem a Bíblia, mas não entendem o que está escrito ali? Isso aconteceu comigo, né? Teve essa fase da minha vida que eu abria, eu não entendia, mas eu lia e quando eu não entendia, eu tinha meu pastor, eu ligava para ele e falava, pastor, isso aqui, me explica isso aqui. Ele me explicava. Pedir ajuda, né? Então, quer dizer, quando você tem um pastor, ele pode direcionar. E na igreja tem o estudo bíblico. O Uhum. estudo bíblico é para que você aprender? Você aprender a palavra de Deus. Você vai ter um pastor ali que vai falar daquele assunto, você vai perguntar e ele vai tirar suas dúvidas. E com o passar do tempo, isso tu vai melhorando. Mas o que é também muito importante que aconteceu comigo? Eu tinha tanta curiosidade, eu queria tanto conhecer a palavra de Deus que eu orava muito antes de abrir a Bíblia, eu jejuava também para ter o conhecimento até que Deus me deu. Então hoje eu abro a Bíblia, onde eu abri ela, eu entendo ela. Entendeu? Mas hoje é o quê? É uma questão, é um hábito. Hoje, ler a palavra de Deus é um hábito que eu tenho. Eu leio a Bíblia todos os dias. Tem 15 anos que eu leio a palavra de Deus. Uhum. Entendeu? Então, é fácil hoje eu explanar, ensinar, Entendo. porque já são muitos anos lendo. Mas quanto mais você lê, mais profundidade você vai conhecer, com mais profundidade você vai conhecer Jesus. Eu pergunto sempre: como você quer conhecer Jesus? Como você quer Jesus na sua vida? Eu pergunto sempre dentro da igreja: como é que você quer Jesus na sua vida? Você quer Jesus no raso ou no profundo? No Uhum. raso, você vai conhecer Jesus de ouvir falar. Você vai conhecer Jesus de um testemunho que uma pessoa possa te falar que Jesus fez na vida dela. Você pode até ler a Bíblia, você lê um dia sim, 2 vezes no ano, 2 vezes no mês. Você não tem compromisso com ele. Então você vai conhecer Jesus no raso. Uhum. Agora, conhecer Jesus no profundo é você todos os dias, aquele horário, você vai parar a sua vida, você vai abrir a Bíblia e você vai conhecer Jesus. Quem é Jesus? Jesus é a palavra escrita, Jesus é a Bíblia. Uhum. Então você vai conhecer ele. Quanto mais você lê, mais você vai criar um relacionamento com ele. Porque o que é ler a Bíblia? É você ouvir a voz de Deus. Você vai lendo, você está ouvindo Deus falando com você. Uhum. E o que é orar? É você conversar com Deus. E vai se criar o quê? Um relacionamento. E acredite, Jesus, ele quer um relacionamento conosco. Jesus é o maior investidor de relacionamento. É Jesus. Uhum. E eu gosto muito de um versículo que tem em Oséias 4:6 que diz assim: o meu povo perece por falta de Falta de conhecimento. Nós perecemos por não conhecer a palavra de Deus. Onde a Verdade. palavra ela é tão poderosa para a gente ter uma vida equilibrada, uma vida de paz. Não é que a gente não tenha problema, que todos nós temos, mas quando você conhece a palavra de Deus, acredite, é mais fácil para você passar, para você viver um problema, para aquele problema ser resolvido, porque você tem um Deus que tem o poder de resolver o seu problema. Às vezes, se tem problema e Deus resolve. Porque se eu fosse contar para vocês aqui aquilo que Deus já fez na minha vida, a Lavesti, por exemplo, a Lavesti, ela é resultado de oração. Na Uhum. crise de 2008, nosso negócio não estava bem. O que foi que eu fui fazer? Eu fui orar. Uhum. Eu fui pedir a Deus para Ele me mostrar o que é que eu iria fazer para eu sair daquela situação. Como eu conheço Bíblia, eu fui orar e eu só parei de orar quando Jesus me respondeu. Então eu orei vários meses pedindo o quê? Senhor, me mostra aquilo que eu tenho que fazer. Senhor, me tira dessa situação. Senhor, me diz aquilo que eu tenho que fazer para sair dessa situação, para que todas as lojas não fechem. Então não foi nem só um dia de oração, Não. foram meses que Foram você falou. meses de oração e detalhe, todo dia orando de manhã e orando de noite, de manhã e à noite, de manhã e à noite. Foi o que aconteceu? O Senhor simplesmente me levou no exterior, me levou dentro de uma loja por nome Zara. E quando eu cheguei dentro daquela loja, o Espírito Santo disse assim: te trouxe aqui, olha isso aqui, ó. Contempla. É isso aqui que tu tem que fabricar. Roupa barata com qualidade, eu vou te abençoar. Eu vi claramente. Ou seja,
Nosso Pai, ele responde às nossas orações. E eu sou uma pessoa que, se eu quero algo de Deus, eu não paro de orar, só quando ele me responde. Então eu vou orar, nem que eu ore 1 ano, 2, 3, mas eu vou orar naquele sentido, uma oração que é específica, pedindo uma resposta dele para mim. Pastora, e muitas pessoas não entendem quando as pessoas que têm uma vida de oração mais evoluída, mais profunda, falam, Jesus falou comigo. Explique isso. Jesus falou comigo. Você teve Nazaré, o Espírito Santo falou com você. Na verdade, eu creio no Espírito Santo, eu creio no batismo do Espírito Santo, eu creio que Deus, ele levanta profetas na terra e que Deus fala conosco através dos profetas, porque no meu caso, quando eu saí daquele leito de morte, que eu fui para casa, que eu fiz um culto de ação de graça, Deus usou um pastor que foi lá na minha casa e o Senhor, usando a boca dele, disse para mim tudo aquilo que ele iria fazer na minha vida. Que eu ia ser uma pregadora do evangelho, que Deus ia me usar no dom da cura, que Deus ia me usar com o dom da palavra. E ele foi falando. Então, aquilo para mim era algo que era novo aquilo. Você se assustou. Então, eu digo, nossa, quer dizer então que Deus ele fala. E a partir do momento que eu comecei a ler a Bíblia, tá lá. Deus usava quem? Os reis tinham os profetas para direcionar, tinham os profetas para ajudar eles liderarem a nação. Uhum. E ainda hoje tem homens e mulheres de Deus que têm intimidade com Deus, que têm a sensibilidade de ouvir a voz do Espírito Santo, que Deus ele fala. Uhum. Deus fala. A gente ouve, a gente sente. É algo muito profundo. Ou seja, Jesus não mudou. Jesus não mudou. Tu imagina aí que tu ora, tu pede algo para Deus, Deus vai e te dá. Isso é tremendo. Tu imagina aí, tu tá dentro da igreja, de repente tu tá com os olhos fechados e tu diz assim para o Senhor, eu queria tanto um abraço teu hoje. Eu queria tanto que o Senhor me abraçasse, aquele abraço gostoso. Quando você termina de pedir, tem uma pessoa na tua frente dizendo assim para ti, eu quero te dar um abraço. O Senhor mandou eu te abraçar. Isso é profundo. Isso é algo que só o nosso Deus tem o poder de fazer. E naquele abraço Deus te dá paz, naquele abraço Deus te fortalece, naquele abraço Deus te restaura. É verdade. Isso é profundo. E flui a alegria, né, no Meu coração. Deus, eu digo sempre para Deus hoje, depois de todos esses anos que eu conheço Jesus, eu digo assim para Ele, se for de um dia me afastar da Tua presença, Tu pode me levar, Senhor, me leva. Porque eu era uma pessoa vazia, eu era uma pessoa angustiada, eu era uma pessoa triste. E quando eu conheci Jesus, que eu fiz uma aliança com Jesus, que eu disse assim para Jesus, entra na minha vida. Jesus faz morada dentro de mim, me ensina. Gente, vocês não têm noção do que aconteceu. Veio sobre mim uma paz sobrenatural, uma alegria na minha alma que eu nunca tinha sentido. Uhum. E aquele vazio que eu tinha não existe mais. Eu Não acredito. existe mais. Então eu digo sempre para as pessoas, né? Na igreja chega muita gente com depressão. E eu digo, é fácil de resolver isso. É muito fácil. Uhum. A depressão, segundo a palavra de Deus, muitas das vezes você está angustiada, você está triste, você tem culpa dentro de você, a sua mente está lá no passado, pessoas que você não consegue perdoar, às vezes nem você mesmo você se consegue perdoar. E eu digo assim, olha, você tem que soltar esse sentimento, você tem que botar isso para fora, porque você vai ficar livre disso aí e você vai ficar bem. Uma certa feita chegou uma mulher lá na nossa igreja, ela tinha 12 anos que ela estava com depressão. Uhum. E eu cheguei para ela e eu disse, se você conseguir botar para fora o que está dentro, todo o lixo que está dentro de ti, se tu conseguir botar isso para fora, eu faço já já o processo e tu vai sair daqui boazinha, se tu crer, você acreditar nisso, é fácil. Então, as pessoas que você aprisionou dentro de você, que você não libera perdão, você precisa soltar isso, solta essas pessoas. E como é que solta? Entendeu? Como é que libera esse perdão? Porque o que é Porque que perdoar acontece? não é fácil, Não, né? perdoar não é fácil, mas
Perdão é uma decisão. Eu decido perdoar o outro, entendendo que está lá na palavra de Deus que se eu não perdoar, tá dessa forma. Se eu não perdoar quem me ofendeu, como é que eu posso ser perdoada por Deus? Não tem como. E a Bíblia ainda diz que o seu Senhor, o Senhor, ele te entrega aos verdugos, aos atormentadores, uma pessoa. Toda pessoa que não consegue liberar perdão, ela é uma pessoa atormentada. Ela é. Ela é uma pessoa atormentada, ela é uma pessoa triste. Tá lá, tá lá, tá lá isso é algo maligno. Isso é algo maligno que te aprisiona e prende a tua vida em determinados pilares da tua vida. Você fica presa àquele sentimento. Então, quando você entender isso, só você lendo a Bíblia, e isso precisa de um conhecimento muito grande, quando você entender que você vai fazer bem para você, soltar essa pessoa, essas pessoas, deixar elas irem, serem livres e abençoadas, você vai ficar bem. Mas é necessário verbalizar para a pessoa ou pode ser você sozinha no seu quarto, verbalizando em voz Você alta? pode verbalizar para a pessoa, melhor ainda, se você não quiser verbalizar, mas você precisa confessar, você precisa botar para fora isso, dizer eu perdoo, eu solto o nome eu solto essa hora, no caso dessa mulher. Eu disse para eles, você tem pessoas aí que você precisa liberar. Se você consegue perdoar, porque se você conseguir perdoar, a gente faz o processo rapidinho aqui e você vai ficar bem. E ela disse, eu consigo perdoar, pastora. E eu digo, vamos lá, quem são as pessoas? Ela foi dizendo o nome de uma por uma. Eu digo assim, agora você vai dizer eu digo o nome da pessoa, eu libero essa pessoa, que ela seja livre, que ela seja feliz, eu abençoo. Vai soltando. E aí você faz todo o processo. Aí até falo assim, depois eu digo assim, e aí, doeu? Aí a pessoa disse assim, não, mas eu tô bem. Eu disse, pois é, porque isso é algo espiritual. E ali, depois disso, eu orei nela. E ela saiu muito bem. E essa menina, hoje, ela tá bem. Que bom, que Você coisa tá boa. entendendo? Aham. Então, muitas das vezes nós perecemos porque a gente não conhece a palavra de Deus. Pastora, me diga uma coisa. Você teve recentemente na sua igreja um seminário de cura e libertação de heranças familiares. Heranças hereditárias, né? Hereditárias. Na verdade, são maldições hereditárias, né? Vamos conversar sobre isso. O que são essas maldições hereditárias? O que é que acontece? Pecado dos pais, o Senhor vai cobrar nos filhos, nos netos, nos bisnetos e nos tataranetos. Até quarta geração para frente, Deus vai cobrar. Isso tem dentro da Bíblia? Tem. Poderia citar aqui vários casos. Vou falar de Abraão. Abraão, Deus tira ele da cidade dele, da terra dele, diz para ele ir para um lugar que vai abençoar ele, que a descendência dele vai ser abençoada. Tá lá, tá na Bíblia. Só que Abraão, quando ele está indo a um determinado lugar que lá está passando necessidade de fome, ele sai daquele lugar e ele vai parar no Egito, que não era para ele ter ido. Quando ele chega no Egito com a esposa, ele faz a esposa mentir para o rei daquele lugar e diz, olha, quando chegar lá, você vai dizer que nós somos irmãos. Porque senão eles vão me matar, você é muito linda, aquela coisa toda. E assim ela fez. Ela mentiu. Ele fez ela mentir. Só que o rei teve um sonho e no sonho o Senhor falava que ela era casada. E que ele era o esposo. E o rei, muito indignado, veio falar com ele. O rei abençoou ele e ele foi embora. Abraão fez a esposa mentir. O filho Isaque, quando nasceu, ele mentiu também. Ele fez a esposa também mentir, que eram irmãos, para não ser morto. A coisa então, repetiu o quê? O mesmo pecado do pai, mentira. Isaque teve Esaú e Jacó. Jacó mentiu para o pai, roubando a progenitura do irmão. A terceira geração. E a quarta, os filhos mentiram para o pai quando venderam José para o Egito. Ou seja, foi de geração foi de geração por geração. E isso precisa ser quebrado. Quem somos nós para falar se isso é justo ou não? Mas eu acho injusto. E aí o que é que acontece? Demais. O que é que acontece? Pecado. Na Bíblia existe escrito 200 vezes maldição hereditária.
É, pastor. 200 vezes Essa está na palavra. Bíblia. É. Maldição hereditária 200 vezes. Porque o que é o pecado? O pecado, ele traz consequência para a nossa vida. Às vezes as pessoas acham que elas podem fazer da vida dela o que elas querem. Então, hoje nós estamos aí com a sociedade que praticamente aí tá um caos, porque a família tá um caos. É. Mas por que a família tá um caos? Porque a raiz está doente, os filhos estão doentes. Uma raiz doente, papai e mamãe, vai dar filhos doentes. Doente. E quais são os sentimentos que estão lá? De onde é que vem isso? Vem de 5 feridas da nossa alma. Primeira, abandono. Segundo, rejeição. Terceiro, traição. Quarta, humilhação. E quinto, injustiça. Então, se você cresce dentro de um lar onde você tem esse sentimento dentro de você, a criança ela não vai falar. A criança ela vai internalizar aquilo até seus 12, 15 anos, e aí ele vai começar a vomitar. Imagina aí que eu tenho papai e mamãe, mas o papai e a mamãe se separaram, o papai foi embora e nunca mais quis saber de mim. Casou, teve outra família. Essa criança ela vai ter sérios problemas emocionais, porque toda criança que ela não teve um pai presente, ela vai ter um problema de paternidade. Ela vai crescer com a identidade fragilizada. Isso já é uma maldição para o filho. Verdade. Porque uma pessoa que tem uma identidade fragilizada, ela tem dificuldade de tomar decisões para a vida dela. Porque qual o papel do pai dentro da casa? É liderar, é direcionar os filhos, é ver quais são os talentos que os filhos têm e impulsionar os filhos para crescerem. E quando você não tem isso? Você vai crescer sem isso, você vai se tornar um filho rebelde, você vai ter dificuldade de respeitar a autoridade, porque você não teve essa dentro de casa. Entendeu? Então, são sérios problemas que vêm. Verdade. Ou seja, isso tudo vai afetar a vida da pessoa. Você imagina, eu digo, gente, um sentimento de... E acredite, todos nós, tá? Todos nós, em algum momento da nossa vida, nós já nos sentimos rejeitados. Tem essa ferida aí, todos nós. É. E, inclusive, hoje em dia, muitas famílias têm pais separados. Mas o que importa é o pai ser presente. Ser presente. Né? Mas, na verdade, aquele filho quebra algo dentro da casa. Com porque o certeza. certo, os filhos querem os pais juntos. E esses filhos vão crescer sem isso, esses filhos já vão ter sérios problemas para casar. Porque o exemplo dentro de casa que era para ter, não teve. O casamento foi desfeito, foi quebrado isso aí. Quebrado uma aliança. Uma aliança. Gente, aliança quebrada traz maldição. Traz maldição para a nossa descendência. Meu Deus. Toda maldição, toda aliança quebrada, ela vem uma cobrança de Deus. Por que que tem? Porque, segundo a palavra de Deus, quando eu me caso, o correto é eu me casar como? Primeiro, a bênção dos meus pais. Meus pais precisam abençoar esse casamento, porque se meus pais não abençoar, esse casamento dificilmente vai dar certo, não tem como dar. Depois tem a bênção do pastor, do padre, e depois tem a bênção do juiz. São 3 bênçãos aí no casamento. Entendeu? Então, hoje, e o que é que a Bíblia diz? A Bíblia já vem com o próprio modelo. Quem é Jesus? Jesus é o noivo. E nós, a igreja, a noiva de Cristo. Então, se eu faço uma aliança com Deus, eu não posso quebrar essa aliança. Eu quebro ela, mas pode ter certeza que vai ter consequência para a vida dessa pessoa. Agora, tu imagina aí. Tu casou, você se separou, aí de repente você casa com outra pessoa. Essa pessoa vem para dentro da tua casa, vai morar junto. Tu vai ter um filho dessa outra pessoa, digamos assim. E aí, como é que vai ficar essas crianças que estão crescendo, vendo isso? Gente, o problema é tão sério, que hoje eu sou empresária e a gente sempre está contratando pessoas. Tem um RH, pessoa responsável para contratar. E outro dia, tinham 4 pessoas para entrar. Eu disse, mas eu quero entrevistar. Você já entrevistou, mas eu quero ver eu quero ver, porque isso tudo afeta o trabalho da gente. Então, eu quero entrevistar essas pessoas. Eu entrevistei 4 jovens. Todos eles tinham problemas dentro de casa. Todos os 4.
Uma linda jovem, que eu sei o quê, seus 14 anos, qual era o problema da casa? A mãe já estava no quarto relacionamento. Ela cresceu entrando e saindo uma pessoa da vida da mãe. E eu disse assim, e você, diante de toda essa situação, é, como foi isso para ti? Ela disse: Não, eu cresci vendo isso, mas eu, quando eu me casar, eu quero uma pessoa para a vida toda, até a morte separar. Eu não quero ter a vida que a minha mãe teve. Aham. E aí, um outro jovem, qual foi? Não, meus pais brigam muito, eles bebem, eles brigam quase todo final de semana, já se separaram, já voltaram. Você está entendendo como é que está Conflito aí? familiar dentro Ou de casa. seja, o nosso lar. A nossa casa, segundo a palavra de Deus, o primeiro lar que Deus entregou para Adão e Eva era um jardim florido, perfumado, tinham 4 rios, tinha tudo para aquela família. E a Bíblia vai dizer que Deus, na virada do dia, Deus estava lá conversando com quem? Com Adão. Deus estava dentro daquela casa, Deus fazia parte daquela família. E hoje os lares conhecem Deus? Não. Os lares servem a Deus? Os lares estão ensinando o filho desde criança, dentro da igreja, conhecendo a palavra de Deus, que os valores são outros. Agora, se eu, como um pai, não conheço nem Jesus, como é que eu vou ensinar isso para os meus filhos? É. Toda criança, toda família criada dentro do Evangelho, fazendo parte dos estudos bíblicos, os valores são outros, são tementes a Deus. É verdade. É outra criação. E a gente se preocupa em dar o melhor colégio, né? Mas eu posso dar o melhor colégio, mas o que é que adianta eu dar tudo isso e ter um filho que esteja um pouco desestruturado, problema de mentalidade, problema de depressão, problema de ansiedade. E aí? É verdade. Hã? Pastora, e como é que quebra, então, como é que traz essa libertação, essa quebra dessa maldição O hereditária? que é que traz isso? Você precisa identificar lá atrás. Você precisa conversar com seu pai e sua mãe, perguntar como foi seu avô, o que era que o avô fazia, se o avô bebia, se o avô fumava, se o avô traía, se o avô Jogava. se jogava, tem que ir atrás. Você tem um questionário que você faz para você identificar. Aí você identifica nos seus avós, identifica no seu pai, identifica em você e você consegue identificar no seu filho também. É impressionante. Uhum. Você consegue. E aí, o que é que você vai fazer? Você vai descobrir qual foram aqueles pecados que não foram levados na cruz, porque todo pecado precisa levar na cruz. É pedir o quê? Perdão. Perdão desses pecados. E pedir para Deus que perdoe os pecados dos nossos avós, dos nossos pais, os nossos pecados. Para poder o quê? Para ver essa quebra de maldição. E aí ela é quebrada. Aí ela não passa Então, para gerações eu pedindo futuras. perdão pelos meus avós Aham, vai quebrar. isso. Não vai para os meus filhos. Não. E detalhe, vamos lá. Eu me casei, eu tive meus filhos, cometi alguns pecados, mas o meu filho realmente decidiu que ele quer a vida dele diferente, ele quer viver de acordo com a palavra de Deus, ele vai buscar Deus. Aquela maldição não passa para aquele filho. Não passem. Não. Para aquele não. Para aquele que está dentro da igreja, para aquele que fez uma aliança com Deus, para aquele que se esforça a viver a palavra de Deus, não passa para ele. Que interessante. Porque ele não quis aquilo para ele. Ele fez diferente. Vamos supor, ele viu a vida toda o pai bebendo, chegando bêbado, fazendo escândalo Aí dentro ele de também casa. fica indo no bar. Ele cresce dizendo: Eu não quero isso aí para minha vida. Eu não vou beber. Eu não vou querer isso para minha vida. Entendeu? Então, tudo E é uma se decisão. se você observar, você, lá na sua criança, você não gosta daquele sentimento, daquele ambiente dentro da sua casa, mas você cresce e você faz a mesma coisa que seu pai fez, sua mãe fez. Inconsciente, né? Inconscientemente você faz. Por exemplo, no meu caso, eu tive uma mãe ditadora, uma mãe controladora. E eu fui uma mãe ditadora e uma mãe controladora, mesmo não gostando daquilo. Eu fui uma Mesmo mãe, não gostando, mesmo não mas, gostando, eu mas repliquei. você replicou. Porque os filhos tinham que estar tinha que tirar só 10, os filhos, eu tinha que dar todo tempo estava ali. Então, fui muito incisiva, eu fui muito dura. Da mesma forma que eu fui criada pela minha mãe, eu repliquei nos meus filhos.
E em algum momento você se arrependeu de ser assim? Como que Com foi isso? certeza, porque isso trouxe vários problemas emocionais para eles. Eu fui uma mãe ausente, eu não fui uma mãe presente, porque eu também não tive uma mãe presente. Então, eu estava preocupada em quem trabalhar, ganhar dinheiro, dar um bom colégio, dar uma casa boa, Conforto, né? conforto, mas a criança, ela quer a presença do pai. Ela quer a presença da mãe, ela quer qualidade com eles. E hoje, muitos cometem esse erro que eu cometi. E quando eu vi e descobri isso, foi quando eu aceitei Jesus, foi quando eu fui começar a ler Bíblia, foi que eu fui ver que eu tinha priorizado coisas erradas. Que é o que a Mas os gente filhos já faz. tinham crescido e todos eles tinham o quê? Suas feridas emocionais. E essas feridas emocionais, elas vão aparecer, elas vão ser identificadas, mas a partir de até que idade você Geralmente, com começa? 10, 12 anos, a criança já vai começar a vomitar tudo aquilo que ela internalizou. Ela vai começar a jogar para fora. Com 10, 12 anos. Aí a mãe diz: menino, esse menino agora tá rebelde, não quer mais me obedecer. É porque ele vai começar a vomitar tudo aquilo que ele internalizou. É, mas é tão complexo isso porque Isso, olha, esse é tão complexo, eu estudo sobre isso há 15 anos. Já li vários livros sobre isso. Então, eu tive em Curitiba com o pastor Jonas, que trabalha com isso, para me entender mais, com mais profundidade. E então, quando eu fui, eu fiquei impressionada, porque não só estava eu, tinha várias pessoas de vários estados do Brasil que estavam lá querendo o quê? Querendo ser curada das feridas da alma, que ainda estavam lá abertas. Entendeu? E interessante que todos nós que estávamos ali, muitos replicavam as mesmas coisas dos pais. é, Então, quando você começa a estudar, que você começa a identificar isso, e só com conhecimento, você diz: meu Deus, é isso aqui mesmo. você se encontra dentro da Você se situação, encontra. né? Eu fui também fazer isso para me ajudar as pessoas de dentro da igreja. Porque, na verdade, o que que eu vou falar é algo muito profundo que eu vou falar para vocês aqui. Libertação, cura é para quem já fez uma aliança com Deus. Para quem está no mundo, que faz as coisas do mundo e que acha que não é pecado e está Não tudo entende, bem, né? que não entende isso, tá tudo bem. Mas a libertação, o processo de cura da alma é a partir do momento que eu faço uma aliança com Jesus, dizendo: Senhor, agora eu quero te servir, eu quero te obedecer, eu me batizo nas águas, aí vai começar o meu processo de cura interior. E detalhe, essa cura, ela vem para mim também, ainda tem uma outra condição. Eu preciso parar de mentir para mim, de usar aquela máscara que nós usamos e dizemos assim: eu não tenho problema nenhum. A minha família é perfeita, tudo dentro da minha casa tá certo. Então, se eu minto para mim, eu vou mentir para Jesus. E a Bíblia fala isso muito claro. Lá tá lá na palavra de Deus, da mulher curvada. Ela estava 18 anos dentro da igreja, mas ela estava curvada, cheia de dor, angústia, depressão, vazio, problema sentimental com o marido, É. cheia de problema. Então, quando aquela mulher lá entra dentro daquela sinagoga, Jesus está pregando, e quando Jesus olha para ela, Jesus, lá do púlpito, Jesus diz: mulher, achegai-vos a mim. O que é que o senhor estava dizendo para ela? Mulher, tu está dentro da minha casa. Mulher, por quê? Porque o gênero, Deus tocou na ferida dela. Sentimental. A área daquela mulher era sentimental. E o Senhor disse assim: tu tá dentro da. O que o Senhor quis dizer isso? Tu tá dentro da minha igreja, tu prega até a minha palavra, tu lê a palavra também, mas tu ainda não conseguiu liberar perdão. Tu tá presa. Tu precisa botar isso pra fora. Tu precisa jogar isso pra fora. Isso é lixo que tá dentro de ti. Ou É. seja, tem muita gente dentro da igreja que tem 10, 15, 20 anos, mas que ainda está lá, presa a determinadas áreas da sua vida. Por quê? Porque ainda não foi transparente com Jesus, porque ainda não confessou pecados que estão escondidos. A vergonha, a gente tem vergonha de contar para Jesus, né? Mas a vergonha é algo maligno do inferno para aprisionar a tua vida. E acredite, a pior vida é aquela que tu passa por ela e tu não consegue ser feliz. Essa é a pior vida. É tu passar por ela e tu não viver e não usufruir da vida. Valorizar as coisas, olhar para a natureza, aproveitar os momentos. Porque tá tão cheia de dores,
tá tão cheia de mágoa, de ressentimento, amargurada, ferida, e que vive vomitando em cima das outras pessoas, que é infeliz. Mas, na verdade, essa pessoa, ela quer ser abraçada, ela quer ser amada, ela quer ser cuidada, entendeu? Entendo. Mas nós criamos uma couraça de proteção e dizemos assim, só até aqui. Ninguém entra. Só até aqui. Pastora, me diga uma coisa, o que é que você diz? Porque muitas pessoas não têm fé. Eu conheço pessoas que não acreditam em Deus. O que é que você diz para uma pessoa que se diz ateu ou ateia, não acredita em Jesus? Eu digo simplesmente, olha para o mar. Mar. Olha para o mar. O mar tem uma ordem, segundo a palavra de Deus, que a água só vem a determinado lugar e tem que voltar. Tem que voltar. Olha para o céu. Tu vê alguma coluna sustentando o céu? Não. Só Deus tem o poder de fazer isso. É. Só o Senhor tem o poder. E lê a palavra de Deus. Porque quem lê a palavra de Deus vai ter fé. Porque eu passei 20 anos da minha vida, eu fui curada, Deus me curou, porque eu tive fé. Eu disse, Senhor, agora eu sei que tu pode me curar. E eu comecei a orar pela minha cura. E olha o que é interessante, que a oração que eu fazia todos os dias aconteceu exatamente como eu orava. Eu dizia, Senhor, um dia eu vou acordar curada, como se eu nunca tivesse adoecido. E esse dia chegou. Eu acordei um dia curada, como se eu nunca tivesse adoecido. Você tem noção do que é isso? Isso são experiências com Deus. Que bom. É muito lindo a gente ver um testemunho como o seu. Uma mulher que é uma grande empresária, uma mulher que no mundo dos negócios, onde tudo é matemático, tudo é lógico, entregar o coração dessa forma para o sentimento do amor a Deus, né? Com E hoje certeza. você vive, você já me relatou que o seu sonho é parar tudo, É. entregar para os filhos a empresa Isso. e só pregar o evangelho. Final desse ano. Tô saindo. Tô saindo. E vou só fazer a obra de Deus. 20 anos aí que eu ainda vou viver ou mais, mas vou escrever os livros que eu preciso escrever, né? Vários livros. E vou cuidar de pessoas, de investir em pessoas, aconselhar pessoas, levantar pessoas. Porque hoje, eu digo sempre, Jesus é o maior investidor de relacionamento. Jesus nos ama. Às vezes a gente não quer nada com Jesus, mas Jesus ama você, Jesus me ama. Como que você sente esse amor que Jesus te ama? Quando você diz, Jesus te ama, Ilka, Jesus te ama. Eu tô perguntando, é a pergunta de pessoas que não conhecem. Como Gente, é a maior que você prova. diria para uma mulher que chegasse perto de você e dizia, eu não sinto esse amor, pastora. Como eu faço para eu sentir? Aí eu sabe o que eu digo para ela? Eu digo, minha filha, a palavra de Deus diz que Jesus Cristo veio e morreu naquela cruz. O sangue dele, naquela cruz, abriu o véu. E hoje a gente pode falar com Deus que antes a gente não podia por causa do pecado. E naquela cruz a Bíblia vai dizer também que Jesus levou sobre si as nossas enfermidades, ou seja, toda enfermidade Jesus tem o poder de curar, não importa que seja, está morrendo, mas se você crer, se você acreditar, Jesus tem poder de curar. Jesus tem o poder de curar qualquer enfermidade. Se você ler a Bíblia, tem histórias que Deus, aonde Jesus passava, Jesus curava. A maior prova de amor que Deus, o Pai, poderia demonstrar pela humanidade foi entregar seu filho naquela cruz. Para que nós tivéssemos um novo relacionamento com Deus. Tu tem noção aí que no Antigo Testamento você não poderia falar com Deus por causa do pecado? O que é que fazia? A família, uma vez por ano, levava o sacrifício, a família ia, o sacerdote recebia, aquele sacrifício era morto, fazia a oferenda daquele sangue, representando que Jesus Cristo estava chegando, e ali seus pecados eram perdoados. Mas era o sacerdote que entrava no Santo dos Santos e orava pela família. Hoje, através do sangue de Jesus, eu posso botar o joelho no chão e eu posso conversar com o Pai através de Jesus Cristo. Isso é a maior prova de amor que Deus poderia demonstrar pela humanidade. Foi ter dado seu filho ali naquela cruz. Então, o que o sangue de Jesus Cristo representa?
cura, libertação e salvação para aquele que crê, para aquele que acredita em Deus. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. E se você não quer que Jesus Cristo veio, morreu, ressuscitou, subiu ao céu, está sentado à direita de Deus Pai, não tem como você ser salvo. A salvação é pela graça, mas a Bíblia diz, para eu ser salvo, eu preciso acreditar. Eu preciso acreditar nisso. Então, se eu acredito, eu já estou salva. Agora, a libertação é outra coisa, é outro processo. Pastora. Porque às vezes a pessoa diz, eu já fiz uma aliança com Deus, Jesus já perdoou meus pecados. Não, não é assim, não. Pastora, qual legado você quer deixar? Na verdade, o legado que eu quero deixar é que as pessoas iam se lembrar que a Lucy, ela veio para ser divisores de águas na vida das pessoas. Para mim não tem prazer maior do que eu ver uma vida de uma pessoa sendo transformada. Eu ver Deus levantando uma pessoa que não acreditava em si, não acreditava no seu potencial, mas que, segundo a palavra, tem uma pessoa para te levantar. Você levanta, você acredita, você rompe seus medos e você floresce. Então, isso para mim é muito importante. Por que é que eu prego dentro da nossa empresa toda semana? Para fazer isso com nossos funcionários. Lá eles conhecem a palavra de Deus, porque tem 15 anos que eu prego lá dentro. Uhum. Entendeu? Então, é isso, a oportunidade. E vários funcionários que já passaram dentro da empresa hoje, que não permaneceram, mas ficaram. Eu tive uma pessoa que trabalhou no meu RH, essa menina chegou mal, muito mal, então ela viu eu pregando a palavra. E ela disse, nossa, a senhora fala de Deus tão bem, eu vou comprar uma Bíblia para mim ler. Eu digo, pois compre. Ela começou a ler a Bíblia. E com o passar do tempo, foi o que aconteceu? Ela ficou encantada com a palavra, foi para dentro da igreja, a família toda foi para dentro da igreja, hoje todos são crentes. Olha só, tá vendo? É isso. É isso mesmo. É você ajudar pessoas. Hoje tem pessoas que estão aí sem acreditar em você, no seu potencial. E onde eu digo sempre, gente, nós somos a imagem e semelhança do Pai. Mas vem lá da nossa raiz, a gente crescendo sem amor, sem carinho, se sentindo rejeitada, abandonada, humilhada, traída. O que é que acontece? Eu vou ter problema na minha cognição, eu vou ter dificuldade de acreditar que eu posso, que eu sou capaz de ir longe. Entendeu? Então, quando eu entendo que eu posso, que eu sou a imagem e semelhança do Pai, eu preciso me levantar, eu preciso acreditar, porque nós nascemos para governar. Nós nascemos para quê? Para governar, para liderar. Nós nascemos para isso, para conquistar. E tem muita gente que não está conquistando, tem muita gente que está com a vida parada. Por quê? Porque tem medo, está preso naqueles sentimentos de dor. As feridas ainda estão abertas, que precisam serem curadas. Foi por isso que eu fui lá conhecer o pastor Jonas, para me conhecer isso, para me ajudar pessoas. Pronto. Entendeu? Pastora, o que é uma mulher completa para você? Uma mulher completa. Eu acredito que uma mulher completa, primeiro, uma mulher que tem uma intimidade com Deus. Uma mulher que ela nunca desiste dos seus sonhos. Por mais difícil que seja, ela todos os dias ela vai se levantar, ela vai perseverar, ela vai tentar e ela vai conquistar. Ou seja, uma mulher completa, ela precisa sonhar, ela precisa realizar seus sonhos. Porque nós viemos para a Terra para quê? Para a gente viver. Eu digo que a vida ela é um presente que Deus nos dá. Mas a pergunta é, como é que você está vivendo a sua vida? Será se verdadeiramente você está aproveitando esse presente que Deus tem te dado? A gente tem que aproveitar os momentos. Aqui agora eu estou aproveitando esse momento com a Elka, com vocês aqui, compartilhando um pouco de conhecimento. Então, isso aqui me faz feliz. Então, a mulher completa, todos os dias ela vai trabalhar para ser feliz. Ela vai se esforçar todos os dias para ser feliz. Ela vai atrás de ser feliz. E nós podemos ser felizes se a gente acreditar, se a gente conquistar. A gente tem que ir atrás daquilo que a gente quer para a nossa vida e nunca desistir.
Ai, que lindo. Olha só, que Eu especial acredito. esse nosso episódio de hoje. Pastora, muito obrigada. Foi um prazer enorme estar aqui com você. Eu tinha lutado já por essa agenda. A agenda dela é Sim. difícil, mas graças a Deus Deu deu certo, né? certo. Diga onde que as pessoas lhe encontram. Ah, vocês me encontram, eu tenho aí o meu Instagram, né, Lucia Feitosa. Tem lá várias palestras, pregações, alguns ensinamentos e também na nossa igreja, Igreja Missionária Maná, que fica ali no bairro dos Noivos, ali do lado do Teresina Shopping. Ótimo. É Entendeu? isso, mulher completa. Então, até o próximo episódio. Espero que tenha gostado.